Salve, gurizada! Tô chegando aqui hoje, sexta-feira, para mais um episódio dessa nossa série Operando Mini Contratos na Prática. Hoje foi aquele dia que não era para ter sido ruim, também não foi bom, mas podia ser melhor devido às circunstâncias que aconteceu. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Na hora eu fiquei muito pistola, mas agora já passou, já dei uma olhada no nosso resultado e no final das contas acho que deu tudo certo. Comecei o dia hoje meio com medo, tava observando, não queria entrar muito. O índice estava com aquela volatilidade de sempre na parte da manhã, que é um pouquinho mais alta. Eu não estava afim de correr tanto risco, fiquei só observando ali. Até que na parte da tarde apareceu uma comprinha, o risco era baixo, podia trazer 500 pontinhos pra gente, não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim foi bom. Deu para fechar a semana bem, estamos fechando mais uma semana aí no positivo, isso é importante, continuamos mais do que vivo no mercado e ainda com aquele lucrinho no bolso. Claro, não é aquele resultado, poderia ser melhor, poderia ser muito melhor, mas apesar das circunstâncias, apesar do jeito que começou essa semana, acho que a gente está encerrando ela bem e deu uma graninha também. Isso é bom. Às vezes, para quem é novo no assunto, pensa, R$100 numa semana é muito pouco, R$200 numa semana é muito pouco. Mas lembrando que eu estou operando aqui com um contrato só. E o importante é que eu me mantenha vivo, que eu seja lucrativo, que seja pelo menos com R$100 na semana, mas com um contrato. Se eu conseguir ser lucrativo com esse um contrato, daqui a pouco eu posso estar operando, fazendo essas mesmas operações com 10 contratos, e aí o resultado muda. O que seria R$100 com um contrato, se eu fizer a mesma operação com 10 contratos, esse 100 acaba virando 1.000. Então o valor financeiro ele acaba não sendo tão importante, uma vez que eu estou começando e que com o tempo eu posso estar aumentando o número de contratos e aumentando o volume financeiro. O que vale é eu estar conseguindo trazer pontos, conseguir pontos e estar conseguindo fechar as semanas e os meses com lucro. Porque se eu consigo fazer com um contrato, consigo fazer com 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, quantos contratos eu quiser. Claro, quanto mais contratos, mais eu posso ganhar, mas também mais eu posso perder. Então tá aí a importância de ser consistente e tá conseguindo trazer lucro durante as semanas. Mesmo que seja pouco, mas que no futuro isso pode ser bastante. Mas claro, como eu disse, esse resultado que eu trago não está sendo bom. Eu estou trabalhando para melhorar, principalmente a nossa taxa de acerto, ela está muito baixa, mas é um começo. Estamos aí, encerramos 2 semanas cheias, as 2 semanas com lucro. Vamos ali para a tela, quero mostrar para vocês a operação que eu fiz hoje. O que aconteceu, que poderia ter sido melhor, mas também acabou não sendo tão ruim assim. E vamos ver também o nosso plano de trade, vamos ver como encerrou essa semana. Bora lá! Bora dar uma conferida no dia de hoje, então. Ontem o índice entregou pra gente 750 pontos, facinho, mas hoje não foi bem assim. Também estava com um pouco de medo de operar, não queria devolver o nosso resultado da semana e tá fechando a semana no negativo. Então eu fiquei um pouco mais receoso aqui, estava com medo de entrar, e o índice logo na abertura ameaçou ir para cima, no mesmo candle voltou, fez fundo aqui embaixo, tentou voltar mais ou menos ali na máxima anterior, mas não teve toda essa força, lateralizou um pouquinho aqui, até que ele desceu. Aqui, nessa hora, eu pensei em fazer uma venda, mas o risco seria de 420 pontos, era um loss que eu não estava disposto a pagar, então eu acabei não entrando na operação essa que acabou andando 730 pontos. Então ele não foi 2 vezes o risco, mas poderia ter dado um gainzinho bacana aí. Mas com esse risco eu não estava disposto a pagar, principalmente hoje. Depois de fazer um fundo, então, o índice recuperou, rompeu o topo anterior, retraiu um pouquinho aqui e fez a nova máxima do dia. E eu só observando. Quando o índice voltou aqui, já era quase 1 da tarde, ele fez esse candle verde aqui em cima da média, e eu estava esperando para comprar, caso esse segundo candle confirmasse aqui em cima, acabou não confirmando, também não deu a compra. Aí depois aqui, aquele ritmo mais lento da parte da tarde, o índice lateralizou aqui nessa região, até que esse candle aqui, de 15 para as 2 da tarde,
ele fechou acima da maioria e eu interpretei que a partir desse momento o índice poderia estar subindo mais. Então, depois desse movimento lateral aqui, em que ele conseguiu romper, fechar lá em cima, veio o segundo candle vermelho, eu fiquei meio na dúvida, mas mesmo assim, comprei no rompimento desse candle anterior aqui. O risco era de 230 pontos, não era tão alto assim, e eu queria buscar lá em cima os 500 pontos. Então a minha ordem estava aqui, certinho nos 500, para ser mais preciso, estava lá no 97.995, bem aqui era onde estava a minha ordem de gain, e o índice chegou a bater aqui na máxima do candle 97.975, ou seja, faltou 20 pontos para pegar a minha ordem de R$100. 20 pontinhos para eu sair com gain, botar R$100 no bolso, e o índice foi lá e não buscou. Pensa na raiva nessa hora. Aí o índice começou a devolver aqui. Quando ele fez o fundo aqui, eu ainda estava posicionado. Quando ele fez um fundo que não rompeu lá embaixo, eu tinha expectativa de que tivesse uma nova onda para romper o fundo anterior e buscar a nossa ordem. Então eu continuei aqui, já estava triste de que poderia ter saído com R$96. Ele foi a 96, então faltou R$4 só para pegar o nosso gain, mas eu ainda tinha esperança quando ele fez esse fundo aqui. E depois, quando eu vi que ele não foi, ele voltou aqui, fez esse fundo um pouquinho mais baixo, então eu resolvi sair nessa linha pontilhada aqui, que era os 50% do nosso objetivo. Então essa acabou sendo, não era para ser, mas acabou sendo uma operação de 1 para 1, porque o meu risco era de 230 pontos e eu busquei 250 aqui, mas isso para acabar não perdendo tudo, né? Então eu coloquei minha ordem, o índice foi lá buscar e depois disso voltou tudo de novo e nós teríamos saído no 0 a 0 aqui mesmo. Então eu acabei salvando pelo menos metade, resultado do dia aí de R$51, poderia ter sido 96 ou então R$100, né? Se o índice tivesse ido mais um pouquinho. Mas acontece. Na hora é de não acreditar que uma coisa dessas possa acontecer, porque imagina, tu vê o índice aqui embaixo, lateral, sem força nenhuma, e tu compra no primeiro rompimento, acreditando que ele vai buscar os 500 pontos, e ele vai em 480, sorte que eu não quebrei o computador aqui na hora, mas foi quase. Aí então saí aqui no 50% e foi isso por hoje. Agora são 5 e pouco da tarde, não quero mais correr nenhum risco, não quero arriscar entregar o nosso resultado. O nosso relatório de performance, então, vamos dar uma olhadinha aqui, a data está correta. Então o nosso saldo líquido é de R$316, lucro bruto de 892. Seria bom esse resultado, né? Se fosse só a operação de gain e não tivesse nenhum com prejuízo, a gente estaria com um resultado muito bom. Fator de lucro, então, de 1,55, 21 operações, 10 vencedoras, 10 perdedoras, uma zerada e um percentual de acerto aí de 47,62%. Está começando a melhorar. Esse aqui é a posição do profit, né? E não é a mesma em que eu registro na planilha. Mas mostra um indício de recuperação aí, que é esse o objetivo. Todas as operações, então, desde lá do dia 1º até hoje, dia 15. O gráfico aqui, então, nosso gráfico de patrimônio. Olha lá, tá começando a voltar. Vai romper topo, hein? Vai romper o topo. Aplicando uma análise gráfica aqui, é tendência de alta. Não tem chance para baixa nesse gráfico aqui, não. Então tá lá. A gente chegou a bater acho que 329. Deve ter sido aqui a parte de cima do gain, que eu acabei saindo um pouquinho aqui abaixo. Ele deve ter registrado um pouquinho acima aqui. Mas tá lá, 316 é o nosso resultado aí em 15 dias. Se continuar assim, dá 600 e pouco no mês. Não é tão bom, mas vamos tentar melhorar, Aqui então, uma operação, né, bem pequena se comparado com as outras, né? Como é 2 para 1, era para ter sido
aqui nos R$100, gráfico de eficiência, esse aqui eu não entendo ainda, aqui só um ativo em que eu operei no período, resultado na parte da manhã e na parte da tarde, e categoria só mini índice. Bora para o nosso plano de trade então. Vamos só dar aquela conferida aqui então. Ontem eu mudei no vídeo aqui o nosso limite de loss diário, e depois eu acabei atualizando o limite semanal de loss e o limite mensal de loss, então, de R$900. Meta diária de gain continua em R$150. Então, começamos muito mal a semana, quarta e quinta foi a recuperação, e sexta encerrou aí com um resultado de R$51. Segunda semana cheia, então, operando, R$124 o resultado, superior à nossa primeira semana, e também superior à primeira semaninha lá de um dia só. Percentual de acerto ficou melhor, 42,86%. Resultado do mês, R$316, 6,32% do nosso capital inicial. 19 trades, 8 trades vencedores e um percentual de acerto de 42,11%. Eu fico feliz, é claro, com esse resultado. Está sendo uma estratégia positiva, mas também não é aquela maravilha. Percentual de acerto, eu acho que é o fator mais crítico aqui nesse plano de trade. Eu tenho que estar melhorando, pelo menos 50%, é o mínimo que eu espero, que a gente está acertando metade das operações, mas não dá para reclamar. Como eu disse, a gente continua vivo. Só deixando aquele lembrete, quem tiver curtido o vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram também, @lucas.cruz. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui também, se puder comentar aqui embaixo, eu assisti, para mim saber em quantas pessoas esse vídeo aqui está chegando. Também comenta aí. O link dessa planilha está na descrição, para quem quiser estar acompanhando. Assim que eu encerro a operação, eu venho aqui e anoto, então é um resultado bem mais atualizado. E essa foi a nossa semana 3. Se preparar agora para a quarta semana. Foi isso então. Mais uma semana de julho encerrada, temos mais 2 ainda para estar operando. Vamos ver como vai ser. Não só quero, como preciso melhorar essa taxa de acerto, mas tá bom. Eu sei que preciso melhorar, mas também não dá para reclamar desse resultado que eu tô conseguindo trazer aí para o nosso mês de julho, tá bom? Tô encerrando minha sexta-feira aqui então. Quem curtiu o vídeo, por favor, deixa um like. Quem puder, se inscreve no canal aí para estar me acompanhando nessa nossa série, operando mini contratos na prática. Se tu não assistiu o nosso vídeo anterior, tá aqui em cima no cardzinho, dá uma conferida lá. Me segue no Instagram também, lucas.cruz. E eu vou indo nessa, tá bom? Abração, valeu, fui!